Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Toma a nossa direção aqui, Senhor Jesus. Socorra-nos. Venha falar conosco. Que sejamos um só espírito contigo, Senhor Deus. Ensina-nos as tuas palavras e que venhamos a ressuscitar em novidade de vida. Amém? Nós vamos falar sobre isso, irmãos, hoje. Ressuscitando em novidade de vida. Nós falamos sobre a cruz, falamos sobre sofrer com Cristo, sobre lutar pela primogenitura. E se de fato nós estamos morrendo com Cristo, a cada dia, nós vamos ressuscitar também com Ele a cada dia. Se estamos crucificando o nosso eu, nós vamos estar dando liberdade ao Espírito a ter vida em nós. A vida ressurreta do Senhor vai estar agindo em nós já no presente. Aleluia. Então nós vemos que no passado o Senhor morreu lá na cruz. E pela fé nós morremos com Ele juntamente, não foi? Só que essa fé é uma fé subjetiva, ou seja, nós nos fazendo um com o Senhor mediante a sua morte na cruz. Ele morreu a nossa morte. Mas isso tem que ser real hoje na nossa alma, O Espírito do Senhor ressurgiu e entrou em nós, Então nós temos um Espírito ressurreto dentro de nós, um Espírito Santo que tem essa experiência de ressurreição. Esse Espírito está no nosso espírito. No último dia ele vai nos ressuscitar. Aleluia. Mas o Senhor quer que nós experimentamos no nosso dia a dia a ressurreição dele, porque ele ressurgiu para nos dar vida, e vida em abundância. Então essa abundância de vida, que é o seu espírito, precisa permear a nossa mente, vontade e emoção. Glória a Deus. Então no nosso dia a dia agora, a salvação presente, a salvação da alma, ela precisa a cada dia morrer, para nós mesmos, para experimentar a ressurreição, a vida do Senhor, na nossa circunstância do dia a dia. Glória a Deus. Vamos ler aí, Romanos 6, capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O versículo está falando o seguinte, então: assim como o Senhor Jesus morreu, nós morremos com Ele, vamos também ressuscitar com Ele. Então vamos andar em novidade de vida. Nós não podemos mais agora ter as atitudes que nós tínhamos do velho homem, porque o Espírito entrou no nosso espírito, e nos abriu um novo vivo caminho, uma comunhão com o Pai. Então nós temos uma grande novidade de vida agora. Só que essa novidade de vida, ela tem que ser exercida, ela tem que ser praticada. Então não vai ser por inércia, vai ser por esforço em buscar o Senhor, para que essa vida venha a se revelar. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é negar nós mesmos, negar o orgulho, esvaziar de nós mesmos, para permitir o Senhor trabalhar. Glória a Deus. Nós podemos ler o verso 5 aí de Romanos 6, que diz o seguinte: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, se na semelhança da sua morte nós somos unidos com Ele, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse versículo é muito rico, porque historicamente ele fala que nós morremos com Cristo para recebermos o seu Espírito. Por graça, nós não precisamos fazer nada, simplesmente cremos. Então nós morremos com o Senhor no passado, Nós cremos que o que Jesus fez, e esse é o passado. Só que no presente nós precisamos exercitar essa realidade, Então não adianta nada eu crer, mas se eu não padecer com Ele. É isso que é falado lá em Filipenses capítulo 1, versículo 29, que não foi dado graça somente de crer, mas de padecer pelo Senhor. Foi o que nós falamos nas ministrações passadas. Então agora eu preciso pisar no mesmo caminho que o Senhor pisou. E esse caminho, ele vai matar o meu ego, porque o caminho dele, as palavras do caminho estreito dele, reduz o meu ego a nada. Ela tira o meu orgulho. Então não cabe orgulho de fato. Então eu vou sofrer com isso, vou ser perseguido por causa disso, E aí cabe muito aqui, irmão, nós discernimos o seguinte: não é uma religião, não é viver de religião, porque religião não é perseguida, Religião não tem caminho estreito. Religião é algo como se fosse um recursos humanos de empresa, É algo para te dar um alívio, para te dar tem direitos e normas ali, deveres e direitos e deveres que vão te dar uma satisfação, um prazer, mas que vai te distanciar do caminho justo do Senhor,
É a palavra do Senhor, foi o que as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus é que vai te levar para o caminho estreito, apertado, de perseguição, e são esses caminhos que vão te levar para a morte do seu próprio ego, mas é esse caminho que vai justamente fazer com que você ressuscite com o Senhor Jesus, para que venha te dar a vida no seu dia a dia, né? Então eu estou falando isso, ó, se nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, temos praticado suas palavras de fato que tem nos matado, né, matado o nosso eu, então nós seremos também semelhantes à sua ressurreição. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou seja, o Espírito Santo vai conseguir respirar em nós, praticar obras em nós, né, respirar em nós, e vamos ter essa vida abundante em nós, no nosso espírito. O Senhor tem uma coroa para esses vencedores, né, que dia a dia permite a sua ressurreição. Então o Senhor diz o seguinte, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ó, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor diz ao vencedor, ó, ser fiel ainda que tenhas de morrer. Então ser crente não é o mesmo que ser fiel. A vontade de Deus é que todo crente seja fiel de fato. O Senhor Jesus ele possa contar com todos nós como vencedores do seu reino. Mas note aqui que o Senhor ele não fala de dar a vida eterna. Por quê? Porque a vida eterna ela é diferente da coroa. A vida eterna é um presente, né? É um dom irrevogável. Mas a coroa não. A coroa é uma vida que tem que ser perseverante, né, a vida inteira. E ela não é como um presente recebido pela fé. A vida eterna, sim, a vida eterna é um presente recebido pela fé, mas a coroa não. A coroa é adquirida pela nossa fidelidade. Por isso que ele diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. São duas coisas distintas, né? A coroa diz respeito ao reino, aos que vão reinar, né, no reino dos 1000 anos. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, também vai mencionar a coroa da vida. Fala, né, a coroa para todos aqueles que suportam as provas, todos aqueles que estão agarrados com o Espírito Santo ali, por meio da vida divina, né, suportam as provas. Então nós não podemos confundir aí a vida eterna com a coroa da vida. São duas coisas distintas, né? A vida eterna nós recebemos, né, pela própria vontade de Deus, sem que seja mediante as nossas obras, né? Até em Efésios 2,8 fala lá que não é por meio de obras, para que ninguém se glorie, veja bem, para que ninguém tenha orgulho. Aí fica a pergunta, quem que pode comprar a vida eterna, né? Por isso que o Senhor dá ela de graça. Ninguém pode comprar a vida eterna, né? Somente o Senhor Jesus que comprou por nós. Porque nós vemos lá em Romanos 11, 29 diz o seguinte, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? O Senhor não vai tirar isso de nós. Mas a questão da coroa, nós devemos ser fiéis até a morte, está dito aí no versículo Apocalipse 2,10, né? Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Em caso de nós sofrermos perseguições, né? Estar disposto até a sacrificar por causa do Senhor, né? Se for necessário, que nós vamos receber a coroa. A coroa é um prêmio. É como se fosse, nós estamos falando sobre ressurreição, né? É como se fosse uma ressurreição melhorada, sobressalente, vamos dizer assim, um plus da ressurreição, né? Tem até aquele versículo lá em Hebreus capítulo 11, versículo 35, que fala da melhor ressurreição, né? Para estar falando sobre os mártires ali, né? Quando dito assim, ó, estou abrindo aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 35, diz o seguinte, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem uma melhor ressurreição. Em outras traduções diz, para receberem uma superior ressurreição. Então nós vemos que tem uma superior ressurreição, uma ressurreição melhor, né, do que as outras ressurreições, né, que é a ressurreição dos vencedores. Nós sabemos que todos os mártires, aqueles que morrem em prol do nome do Senhor, são vencedores, né? Então o Senhor está falando para essa época de Esmirna aí, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Foi a época do martírio ali, né, onde que o Império Romano matou muitos cristãos. Então o Senhor designou aí para essa época que receber a coroa era ser fiel até a morte, porque só podia ter um Senhor só, César, né? Somente o imperador romano é o Senhor. Só que ali, dizer que Jesus Cristo é o Senhor era tirar a autoridade de César. E aí era morto. Só que ninguém ali podia negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo de fato é o Senhor. Ele é o Senhor. E o Senhor está falando, continua sendo fiel, vou te dar a coroa.
Nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27, que diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim eu corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e a reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, né? Então a necessidade de nós darmos um bom testemunho, né? Nós estamos ministrando, nós estamos falando, nós estamos praticando, nós estamos querendo ser luz, evangelizando pessoas na rua, então nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. E aí nós precisamos esmurrar o nosso corpo, né? Esmurrar. Por isso Paulo, a carne de Paulo é igual à nossa, né? Ele precisava dia após dia crucificar o seu eu, para ter a ressurreição do Senhor viva ali na vida dele, para que as pessoas possam ver e falar assim, não, de fato Jesus ressuscitou e vive em você. Glória a Deus, esse é o nosso desafio, né, irmãos? Lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: Paulo está falando para Timóteo, né? Está no final da vida dele, ele diz o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, uma das características para receber a coroa do Senhor é amar a vinda do Senhor. E essa frase aí, amar a vinda do Senhor, ela está embutida de muito significado, pelo qual amar a vinda do Senhor, se eu amo a vinda do Senhor, eu não crio raízes nesse mundo. Se você ama a vinda do Senhor, você não quer se enriquecer, você não quer fincar estaca nessa terra, você não quer você não quer fazer concessões para deixar de ser perseguido, você quer continuar sendo luz para conseguir almas para o Senhor, porque você sabe que o tempo está próximo, você quer edificar vidas, você não prega um Cristo pintado, diferenciado, você prega o que o Senhor Jesus falou, as palavras do Senhor Jesus, fidedignas às palavras dele. Você quer amar a vinda do Senhor porque você sabe que o Senhor vai te pedir razão das suas obras, você vai ter um encontro tete a tete com Ele, você vai comparecer ao tribunal de Cristo. Vamos ler aqui em 2 Coríntios capítulo 5, irmãos. Essa é a razão pela qual nós devemos lutar, né? 2 Coríntios capítulo 5 diz o seguinte, ó: sabemos, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, está falando do nosso corpo, né? Se desfizer, ou seja, se nós morremos, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna, nos céus. O Espírito Santo está criando morada em nós, edificando a casa do Senhor no nosso espírito, que é o templo do Senhor, é o nosso espírito, né? E o Senhor está edificando a sua vida em nós. É por isso, versículo 2, que nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, né? Nós gememos, nós sofremos, padecemos com o Senhor, lutamos para ser desarraigados da nossa própria carne, para permitir que o Senhor Jesus Cristo trabalhe em nós. Negamos a nós mesmos, né? Tomamos a cruz, para deixar o Senhor respirar e ser ressurreto em nós. Ao verso 3, porque estando vestidos, não seremos achados nus. Vestidos de quê, irmãos? De veste de justiça e da veste das bodas do Cordeiro, né? Que são as vestes nupciais, que é dito lá em Apocalipse 19, que é dito na parábola das bodas, né? Mateus 21, a segunda veste. Então, lutando junto com o Senhor Jesus ali, para Ele criar essas vestes nupciais, bordar essas vestes nupciais pelo seu Espírito em nós. Verso 4, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Veja bem, no versículo 10, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. O tribunal de Cristo, né, nós sabemos que é aquele primeiro tribunal ali de Apocalipse 20, versículo 4, né, que é chamado o tribunal da igreja, né? E não o tribunal do juízo final, não. Esse é outro tribunal, né? Apocalipse 20, lá no final, tem o tribunal do trono branco. Esse é outro tribunal. Esse é o tribunal para os incrédulos. Mas a igreja passa pelo tribunal de Cristo, que é para saber o que fez por meio do corpo, se permitiu o Espírito Santo ser trabalhado nele ou não, que aí vem as parábolas dos talentos, né? Parábola das bodas. Amém, irmãos? Então vamos ver um outro verso aqui. Colossenses,
capítulo 3. Portanto, se fos ressuscitados com Cristo, né, já está falando no presente aqui, ó, nós não morremos com Ele, então nós temos que ressuscitar. Então, se nós estamos falando que nós temos a vida do Senhor, nós estamos ressuscitados com Cristo, então nós devemos, continua no versículo 1 aí de Colossenses 3, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes, né? Nós não morremos com Cristo? Então nós morremos. Então nós temos que pensar somente nas coisas lá de cima, né? Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Oh, glória a Deus. Então aqui está falando que nós não morremos para esse mundo? Então a nossa cadeira já saiu daqui, nós não estamos assentados mais nesse mundo. Nós estamos assentados agora nas regiões celestes, né? Em Cristo Jesus. A nossa vida está oculta com Cristo. Já saiu daqui, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? E aí vem o seguinte, olha. Então, para fazer jus a tudo isso, se nós morremos e ressuscitamos com Cristo de fato, né? Quando, desde lá do passado, e agora nós temos essa vida, e agora no presente nós queremos que também seja isso, nós queremos morrer dia a dia com o Senhor e ressuscitar com o Senhor. Então, o que ele fala no versículo 5? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência. Vil concupiscência que é o quê? São desejos desenfreados da carne, que são desejos vaidosos. A avareza, que é a idolatria, a avareza, que é a questão de ter dinheiro aqui, né, irmãos? Multiplicar. O Senhor fala, não acumuleis tesouros sobre a terra, né? Porque isso passa a ser idolatria, não é verdade? Por que é idolatria? Por que Paulo está citando que é idolatria? Porque o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, não podeis servir a Deus e não podeis servir ao mesmo tempo as riquezas, né? É o Deus Mamon. Então, tem muito crente amando o Deus Mamon, idolatrando o Senhor, a avareza, né? Quando quer acumular riquezas. O Deus Mamon é muito forte, manipula muita gente sem a pessoa perceber. E aí Jesus, de fato, não é o Senhor na vida dessa pessoa. Verso 6. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí fala, ó, no tempo passado você andaste nela, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os teus feitos. Então, no passado, na crucificação de Cristo, e eu criei naquela crucificação, então pela fé, uma fé subjetiva, eu me despi do velho homem lá no que o Senhor Jesus já fez, né? Mas hoje, no dia a dia, a minha fé tem que ser objetiva. Então eu tenho que a cada dia tomar a cruz, seguir o Senhor, negar a mim mesmo, para que a novidade de vida sempre apareça, né? Então eu tenho que matar o meu velho homem no dia a dia, amém? Verso 10. E vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então veja bem como ele termina aqui no verso 10, ó. Ele fala o seguinte, ó, vamos nos despir do velho homem, né, no verso 9, e fala, e vamos nos vestir do novo, segundo a imagem daquele que o criou. Aí ele quer que a imagem do Senhor Jesus seja restaurada em nós, tá vendo? Tudo termina na imagem do Senhor Jesus. Conformes à imagem do Senhor, né? O Espírito Santo vai nos transformar de glória em glória até a imagem do Senhor. 2 Coríntios 3,17, Romanos 8,29, né? Esse versículo aqui, tudo falando sobre a imagem. Então nós devemos lutar aí para que a ressurreição do Senhor apareça em nós. Glória a Deus, irmãos. Então, vamos terminar aqui. É a vida do Senhor, a vida abundante, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Erroneamente aí as pessoas se colocam sobre as coisas terrenas, as coisas aqui de baixo, em ter riquezas. Só que tudo isso aí é contra a palavra do Senhor. O Senhor Jesus já falou várias coisas ali sobre o mamon, sobre a riqueza, que não tem nada a ver com a vida abundante. A vida abundante é a vida no Espírito. E o que o Senhor fala lá em Mateus 6 é o seguinte, olha, se você buscar o meu reino, permitir que o meu Espírito trabalhe você. Aqui em Colossenses está falando buscar as coisas do alto, não as que são da terra, né? Paulo está falando, olha, nós temos que revestir do novo homem. Nós gememos para que a habitação de Deus venha rápido, né? Nós queremos ser revestidos do que é do céu, de fato. Então nós vamos deixar
as coisas terrenas para lá. E o Senhor Jesus fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e o que? As outras coisas serão acrescentadas. O que é acrescentado? É o que ele prometeu lá no verso. Ele fala, olha, assim como as aves do céu, elas comem, e assim como os lírios do campo, eles vestem, vós sois mais do que eles. Buscar-me-eis, né? O Senhor fala, e todo aquele que buscar primeiro o reino de Deus e essas coisas, ou seja, o comer e o vestir, vai ser acrescentado. E é tanto que é o comer e o vestir, né? Não é a luxúria, não é o acúmulo, não é as coisas supérfluas, né? É as necessidades básicas, o Senhor fala comer e vestir. E que Paulo vai falar também, né? Olha, se contentarmos com o que temos, né? Porque nós não vamos levar nada para outra vida. Paulo fala sobre isso. Ele fala, se já tivermos o que comer e o que vestir, já estejais contentes, né? Se eu não me engano está falando lá em Timóteo 6:10, se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, agora não lembro, mas é capítulo 6, versículo 10, porque depois, capítulo 6, porque depois ele vai decorrer até chegar no versículo 10, que ele fala, porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males e tal, né? Então o Senhor está querendo que nós buscamos as coisas que são do alto. Olha, o Senhor Jesus está voltando, né? Aqueles que amam de fato a vinda do Senhor já aprontaram as suas malas, já saíram desse mundo, já estão o máximo se desvinculando de tudo isso aqui, né? Esperando o Senhor voltar. E aí quando o Senhor voltar, ele vai ver que de fato o Espírito dele trabalhou em nós, né? Que aí a palavra dos talentos fez obras por meio de nós. E aquele que se enraizou nessa terra, se estancou nesse mundo, ele deixou as coisas do mundo abafar o grande depósito que foi colocado sobre ele, né? Aquele talento, aquele depósito do Espírito Santo foi colocado sobre ele. Deixou as coisas do mundo abafar. Então a terra, o talento foi enterrado nesse sentido. E aí ele não consegue produzir. Ele amou o mundo, de fato. Então que nós não sejamos enganados, né, irmãos? O Senhor venha nos socorrer nisso aí. Vamos amar a vinda do Senhor. Glória a Deus.